Na mensagem do profeta Cacô Filipe, existe ministério para a mulher? Pergunta 10ª. Muito obrigado pela essa pergunta. Essa pergunta é tão importante quanto todas as outras. E veja o que o profeta Cacô Filipe diz. Não há um ministério para a mulher, um ministério na palavra. Então, esse ministério na palavra não existe, uma mulher para ser apóstola. Se você vê uma mulher que é apóstola, você deve fugir dessa mulher. Ela foi enganada e agora está tentando enganar as pessoas. Não existe ministério de pastora. Não existe ministério de pregadora, mulheres que pregam no púlpito da igreja. Não existe ministério de evangelistas, mulheres que têm um ministério de evangelista. Não existe ministério de doutoras, mulheres que ensinam na igreja. Não existe ministério de profeta, dom de profecia para a mulher, sim. Então, gostaria de mostrar na Bíblia. Por exemplo, eu disse que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio, de acordo com Levíticos 8, Levíticos 9. Mas quando Moisés colocou Arão como o pai do sacerdócio, Moisés não estabeleceu a mulher de Arão. Arão tinha uma mulher, mas Deus disse, estabeleça Arão. Deus não falou nada sobre a mulher de Arão. E Deus disse, estabeleça agora os 5 filhos de Arão. Os 5 filhos de Arão tinham esposas, mas as esposas dos filhos de Arão não foram para o sacerdócio. Mais tarde Deus disse, estabeleça os 70 anciões. Os 70 anciões tinham esposas. As esposas dos anciões não foram para o sacerdócio. Mas hoje, as pessoas dizem, o pastor tem a sua esposa e ela também é pastora. E até estabelece algumas pastoras. No Novo Testamento, você vê que João Batista tinha muitos apóstolos e discípulos, entre eles Apolo. Mas João Batista não estabeleceu nenhuma mulher como sua discípula ou como seu apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele não tinha nenhuma apóstola. Será que Jesus era machista, preconceituoso, como dizem alguns? Esqueceu de estabelecer uma apóstola? Não tinha nenhum lugar para uma mulher no apostolado de Jesus Cristo? Jesus estabeleceu 70 anciãos, 70 discípulos. Ora, esses 12 apóstolos, senhor Raul, eles tinham mulheres. Pedro tinha uma mulher e muitos deles tinham mulher. Mas as mulheres desses apóstolos, entre eles Pedro, não foi para o sacerdócio. Os 70 discípulos tinham esposa, as suas esposas não estavam no sacerdócio. E no Antigo Testamento, me permita dizer isso, foi estabelecida a tribo de Levi para o sacerdócio. Mas as mulheres não faziam serviço no templo. As mulheres não estavam no sacerdócio. No Antigo Testamento, você não encontra uma mulher no sacerdócio. No Novo Testamento, você não encontra uma mulher no sacerdócio. Paulo tinha muitos discípulos e apóstolos, Tito, Timóteo, Silvano, Barnabé, Agabo, Silas, né? E tantos outros homens, Marcos. Mas Paulo não estabeleceu nenhuma mulher apóstola. Paulo não estabeleceu nenhuma mulher missionária. Paulo não fez isso, porque Paulo sabia que isso não poderia. E se nós for para a primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, Paulo vai dizer que as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Esse falar não é cochichar, fazer barulho, falar alto. É falar, é ensinar. Esse falar é ensinar o povo, pregar para o povo, como fazia o sacerdote. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Quem disse isso? Não foi Moisés, foi Paulo. É graça, né? É o Novo Testamento. Que as vossas mulheres estejam caladas, porque não lhe é permitido falar. Na lei, como que a lei dizia? A lei dizia que a mulher não poderia fazer serviço no templo, ela não poderia estar no sacerdócio. Estejam sujeitas como ordena a lei. Por quê? Né? Paulo vai dizer, porque primeiro Paulo vai dizer assim, deixa eu ler o versículo, depois eu vou comentar. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso ou indecente que uma mulher fale na igreja. Paulo pergunta, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? E Paulo vai dizer, se há entre vós alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. A mulher não ensinar na igreja, não ter um ministério na igreja, na palavra, no sacerdócio. Paulo diz que é um mandamento, não é uma cultura, não é um preconceito, não é só para os coríntios. Não, senhor.
é um mandamento do Senhor. Qual mandamento? Que a mulher permaneça calada na igreja. Ela não pode ensinar. Que ela se mantenha como diz, como ensina a lei de Moisés. E na lei de Moisés, senhor Raul, as mulheres em menstruação não poderiam entrar no templo. Mas hoje, senhor Raul, as mulheres em menstruação estão no púlpito pregando para o povo. As mulheres em menstruação estão colocando as suas mãos para orar pelas pessoas. E se uma mulher, senhor Raul, vou dizer uma coisa importante aqui. Se uma mulher em menstruação colocar as mãos sobre a cabeça de um homem para orar por ele, ou de uma mulher, esta pessoa recebe uma maldição tão grande que talvez nem um anjo de Deus pode tirar. Vou dizer uma outra coisa. Se uma mulher em menstruação entrar em uma piscina, em um rio ou no mar, e ela tiver em menstruação e as águas e até a sua cintura, estas águas estão amaldiçoadas num raio de 40 metros até o dia seguinte. E todo homem, toda criança, toda mulher que se jogar nessas águas amaldiçoadas, toma uma maldição. Quem disse isso? O profeta de Deus, Cacô Filipe. Para você ver o perigo que é uma mulher no púlpito pregando, além de pregando menstruado. Vou dizer aqui uma outra coisa, senhor Raul. Aos olhos de Deus, as duas maiores abominações que existem sobre a terra. Primeiro, é as mulheres pregadoras, as mulheres no púlpito pregando. A segunda é o casamento de homem com homem, a homossexualidade. A homossexualidade e os ministérios para as mulheres são as duas maiores abominações hoje aos olhos de Deus. Então Paulo vai dizer também, para aqueles que dizem, não, Paulo só disse isso aos coríntios, só aos coríntios, é um problema em Coríntios. Paulo disse também na sua carta a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, capítulo 2, versículo 11 em diante, Paulo vai dizer, não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em sujeição como ordena a lei. Por quê? Porque primeiro Deus criou Adão, o homem, e ele não foi enganado. E depois Deus criou a mulher, e ela foi enganada, caiu em transgressão. A mulher será salva, se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Paulo diz, não permito que a mulher ensine. Esse ensine é sobre as coisas de Deus. A mulher não pode fazer isso. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante. Se nós deixarmos Paulo e nós pegarmos Pedro, por exemplo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, Pedro vai dizer que se uma mulher tem marido descrente, que ele seja convertido sem palavras, só com o porte, com o testemunho de sua mulher. Agora, como eu disse, uma mulher não pode ter um dos 4 ministérios da palavra de Efésios 4:11. Há pessoas, senhor Raul, me permita dizer isso, há pessoas que acreditam que são 5 ministérios da palavra, porque Efésios 4, versículo 11 diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele diz, são 5 ministérios. Mas, na verdade, a revelação diz que são 4 ministérios da palavra. Pastor não é um ministério. Pastor é um cargo da igreja, assim como diácono é um cargo, cantor é um cargo, administrador é um cargo. Por exemplo, vamos dizer que apóstolo, evangelista, profetas e doutores saem para pregar. E numa cidade, pessoas acreditam na sua mensagem. Um deles pode ser estabelecido para ser o pastor. O apóstolo pode ser o pastor, o evangelista pode ser o pastor, o profeta pode ser o pastor, o doutor pode ser o pastor. Então, pastor é uma responsabilidade, é um cargo como diácono ou como qualquer outro. E eu poderia mostrar na Bíblia tipos, não sei se o senhor Raul entende sobre tipos da Bíblia, mas os teólogos entendem, os branamistas entendem, os judeus entendem. E uma coisa deve estar espalhada pela Bíblia em tipos, em tipologias, em símbolos. E quando você pega, senhor Raul, os 4 rios do Éden, o Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigres, os 4 rios do Éden, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 livros de Moisés, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 querubins de Ezequiel é um tipo para os 4 ministérios. Sim, se você pegar, por exemplo, os 4 livros de Jesus de Nazaré, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 animais viventes de Apocalipse, capítulo 4, o leão, o bezerro, o animal com face de homem e a águia, é um tipo para os 4 ministérios. Mesmo as 4 luas que giram em torno de Júpiter, as 4 luas em torno de Júpiter, é um tipo para os 4 ministérios. Mas não tem na Bíblia tipos na Bíblia para 5 ministérios da palavra. Então, uma mulher não pode exercer um dos 4 ministérios, que é ser apóstolo, ser evangelista, profeta de igreja e doutor. E ela também não pode ter esse cargo de pastor, porque pastor é aquele que vai ensinar, e a mulher não pode ter esse papel. No entanto, a mulher pode ter outros ministérios. A mulher pode cantar, a mulher pode orar, a mulher pode profetizar, a mulher pode evangelizar fora como a mulher samaritana, a mulher pode cuidar dos bancos da congregação, a mulher pode servir a comida, pode servir água, a mulher pode cuidar bem dos seus filhos. O ministério da mulher, disse Paulo, que é cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos e da sua casa. Senhor Raul, se uma mulher, ela é uma boa mãe, esse é o seu ministério. O ministério de uma mulher é ser uma boa mãe, porque se uma mulher deixa os seus filhos com a televisão como babá, ou coloca os seus filhos na mão de qualquer pessoa e vai trabalhar como os homens, e esta criança não tem o afeto da mãe, não tem a educação da mãe, um dia esta pessoa se tornará uma má pessoa sobre a terra. É possível. Na maioria dos casos acontece. E esta mãe irá responder pela educação que ela deu às suas crianças. Vou dar um exemplo. A mãe não ensina a sua filha, e a filha perde a sua virgindade antes de se casar com o dote, né? Isso, o que mais tem hoje no Brasil, por exemplo? As moças de 13, 14, 15, 16 anos já não são mais virgens. A mãe irá responder por esses pecados. Quando as filhas vão se prostituir, perde as suas virgindades, a mãe irá responder por essas coisas, se ela não ensinou as suas filhas. Então as mães não têm tempo. Elas têm faculdade, elas têm escola, elas têm trabalho, elas têm academia, elas têm um monte de coisa. Elas não têm tempo de dar educação para os seus filhos. Mas a mulher, de acordo com a Bíblia que elas carregam, as mulheres carregam a Bíblia. Paulo diz, a mulher será salva se der à luz filhos. Mas é só dar à luz filhos? Ela não tem que dar uma boa educação aos seus filhos? Não tem que cuidar dos seus filhos? Os filhos não têm que sentir o afeto materno, o amor materno? Ou tem que apenas que tomar mamadeira pela babá ou pela televisão? Você vê? Então, o ministério da mulher não é pregar a palavra de Deus no sacerdócio. Ela pode testificar, falar do profeta, falar da mensagem, como a mulher samaritana que encontrou Jesus e foi falar sobre Jesus. Por que, senhor Raul? Porque Deus não lhe deu esse papel. Deus não deu o papel de pregar, de ensinar para a mulher. Assim como Deus não deu o papel de dar à luz filhos para o homem. Você vê que os homossexuais, eles gostariam de dar à luz filhos. E se houvesse uma tecnologia, uma ciência avançada, os homossexuais irão correr para dar à luz filhos. Mas Deus não deu esse papel para o homem. O papel, o ministério de dar à luz filhos é da mulher. Deus deu esse direito à mulher. O homem não pode tomar esse papel. E o direito de ensinar a palavra, Deus deu para o homem. O homem tem esse direito. As mulheres não podem tomar esse direito. As mulheres têm o seu papel, o homem tem o seu papel. Senhor Raul, quero concluir a minha resposta para dizer: nunca existiu na terra uma mulher maior do que a Eva. Nunca existiu. Essas grandes mulheres que existem hoje nas igrejas, elas não é maior do que a Eva. Senhor Raul, a Eva era uma criação das próprias mãos de Deus. Foi Deus ele mesmo, com as suas mãos, que criou Eva, de acordo com a Bíblia. E elas pregam isso. A Eva era a criação das próprias mãos de Deus. Essas mulheres que você vê, veio por meio do sexo, foram geradas pelo sexo. A Eva não veio por meio de sexo, foi Deus quem a criou. A Eva estava cheia do Espírito Santo. O Espírito que está nessas mulheres aí não é o Espírito Santo. Mas a Eva estava cheia do Espírito Santo. Mas no momento que a Eva tomou a palavra para dominar a palavra diante da serpente, ela caiu. A maior mulher que já existiu sobre a terra não é Maria Madalena, não é a Maria, mãe de Jesus, não é Joana d'Arc, não é nenhuma uma primeira dama de algum lugar, mas a maior mulher que já houve sobre a terra era Eva. E quando a Eva tomou a palavra de Deus para falar com a serpente, para explicar a serpente,
ela caiu. Agora, se a Eva, que era uma criação direta das mãos de Deus, cheia do Espírito Santo, quando ela quis dominar a palavra, ela caiu, o que será dessas muitas mulheres que não é uma criação direta das mãos de Deus e não tem o Espírito Santo, senhor? Então você vê, o ministério da palavra do sacerdócio é somente para os homens. O que o profeta Cacô Filipe diz da boca dele, através, por ele ser um profeta, né? Está sendo a boca de Deus falando, o que é o anticristo, segundo o profeta Cacô Filipe? Essa é a pergunta, entendeu? Tá certo eu fazer essa pergunta desse modo? Muito bem, muito obrigado. Você melhorou a compreensão da pergunta, muito obrigado. Então, quem é o anticristo? Ou o que é o anticristo? O profeta Cacô Filipe fala sobre isso logo no capítulo 4. Aqueles que vão baixar o livro do profeta pelo aplicativo, ou mesmo em PDF, vocês leiam o capítulo 4. O profeta vai explicar bem quem é o anticristo. Quero ser rápido na minha questão, na minha resposta, melhor dizendo, que o anticristo são todos os presidentes de igreja. O 666 é o anticristo. E as pessoas, senhor Raul, alguns dizem que o anticristo é o Macron, outro diz que o anticristo é o Papa de Roma, outro diz que o anticristo é esse e aquilo. E as pessoas dizem muitas coisas. Estavam até a dizer que o anticristo, não sei se alguém diz isso, o anticristo era alguns presidentes aí que parece que são do comunismo ou do socialismo, essas coisas. Bem, eles não têm um profeta. É um profeta quem deve revelar os segredos de Deus. Veja aqui, a Bíblia fala que o anticristo viria, mas um dos apóstolos de Jesus Cristo disse: filhinhos, vós têm ouvido dizer que o anticristo vem, mas digo-vos que muitos anticristos já têm se levantado. Ora, no tempo dos apóstolos, muitos anticristos já estavam lá. E essa palavra anticristo, anti é contra, né? Como um antibarata, um antiformiga. Anti é todos aqueles que são contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Agora, Cristo é uma palavra que todo teólogo sabe que é derivado do grego. Cristo é derivado do grego, que no português significa ungido. Então dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer Jesus ungido. Se todo profeta de Deus tem uma unção sobre ele, logo todo profeta é um Cristo. Todo profeta é um ungido. Jesus é o Cristo, mas todo profeta é um Cristo. Né? Moisés era um Cristo, ou seja, um ungido. Jeremias era um Cristo. Isaías era um Cristo. Paulo era um Cristo. Cacô Filipe é um Cristo. Então, Deus tem os seus Cristos. Um Cristo de cada vez, um ungido de cada vez. Mas o diabo também tem os seus Cristos. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, que surgiriam falsos Cristos. Quem são falsos Cristos? Homens que têm sobre eles uma unção que não é de Deus. Todo homem que tem uma unção, mesmo que seja uma mulher, é um Cristo, é uma pessoa ungida. E a Bíblia diz que esses falsos Cristos, Jesus disse em Mateus 24, 24, os falsos Cristos que se levantariam e os falsos profetas fariam milagres, prodígios e sinais, grandes maravilhas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, se possível fosse, com seus milagres. Agora, Edir Macedo e os seus apóstolos, os seus pastores, fazem milagres, milagre da prosperidade. Pega um varredor de rua, melhor, um mendigo, e um pobre, um depressivo, e trabalha no psicológico dele, e juntamente com os espíritos que está nesse Edir Macedo. Eu quero colocar um ponto aqui, senhor Raul, para as pessoas saberem. Edir Macedo é o maior satanista da América Latina. Vou dizer de novo para ficar bem claro. Edir Macedo, o maior satanista da América Latina, com a sua Igreja Universal, que é uma irmandade de bruxas, a Igreja Universal. Mas vamos lá. Então você vê que o anticristo são aqueles que são contra Cristo. E Jesus disse que viria os falsos cristos, homens que têm sobre eles unção. Valdemiro tem sobre ele uma unção. Benherri tem sobre ele uma unção, para as pessoas caírem no chão e isso e aquilo. TB Joshua tinha sobre ele unção. Crisoclone tinha sobre ele unção. Cezino Bernardino, Josiel Gomes, todos esses homens, né? R.R. Soares, Marcos Feliciano, Átilo Brandão, Abílio Santana, Genor Du,
todos esses homens têm o que sobre eles? Uma unção. Então eles são o quê? São Cristos. Cristo é ungido. Agora, Deus tem o seu Cristo, o seu profeta. O diabo tem os seus Cristos. Você vê que quando Jesus vai falar sobre os falsos cristos, ele fala sobre falsos cristos, né? Falsos cristos. Mas a pergunta é sobre o anticristo. Falsos cristos é alguém que tem uma unção diabólica, uma unção que não é de Deus, uma falsa unção. Mas o anticristo são todos os presidentes de igreja. Quero dizer aqui uma coisa, senhor Raul. A princípio, o Papa de Roma, por um tempo, ele era sozinho o anticristo. Se você pegar Vicaris Filidei, isso é a revelação do profeta, lembrando do profeta Cacô Filipe. Se você pegar Vicaris Filidei e você somar isso em algarismo romano, Vicaris Filidei dá 666. Então o Papa de Roma, primeiramente, era o anticristo. Mas logo que muitas outras igrejas começaram a surgir, que elas são as filhas da Igreja Católica, então cada igreja tem o seu presidente. As igrejas da Assembleia dos Deuses de Madureira têm o seu presidente. As igrejas da Assembleia dos Deuses do Serpa têm o seu presidente. As igrejas da Assembleia dos Deuses de Missão têm o seu presidente. As igrejas da Assembleia dos Deuses de Anápolis, ou seja lá qual for o ministério, tem o seu presidente. As igrejas batistas, seja lá qual for, cada uma tem o seu presidente. As igrejas protestantes, metodistas, anglicanas, nazarenas, têm o seu presidente. As igrejas quadrangulares têm o seu presidente. Igreja adventista. Então, todas as igrejas têm o seu presidente. E o presidente de uma igreja, ele é o cabeça do clérigo. Todo presidente de igreja é o cabeça do clérigo. O cabeça do clérigo é o mesmo que Dux Clarivis. Dux Clarivis, em algarismo romano, se você pegar isso e você somar, vai dar 666. Vicarius Filidei, que é o Papa de Roma, 666. Dux Clarivis, ou cabeça do clérigo, que são todos os presidentes de igreja, também dá 666. Então, os anticristos, que é no plural, são todos os presidentes de igreja. Alejandro Bullion, que era ou é o presidente dos Adventistas, é o 666. José Wellington, que é o presidente da Assembleia dos Deuses, é o 666. Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Edir Macedo, Agenor Duque, todos os presidentes de igreja, o profeta Cacô Filipe, o profeta de Deus, diz que são os anticristo que a Bíblia diz que viria sobre a terra. O que é a besta? O que é a imagem da besta? O que é a marca da besta? E o que é o número da besta? Muito obrigado pela pergunta. Então, besta significa um poder. Então, isso pode ser visto de 3 prismas. A besta religiosa, existe a besta política, existe a besta econômica, não é? Então, besta é poder. Por isso que João fala besta. Besta é como um animal, um grande animal, que o homem não consegue vencer. Um urso, um cavalo, um leão, o homem não consegue vencer com as suas próprias forças humanas. Então é uma besta, algo que o homem não consegue vencer. Então existe um poder econômico, existe um poder político, existe um poder religioso que os homens não podem vencer. Um homem sozinho, ou mesmo um grupo de homens, não pode vencer. Então, tratando-se do religioso, a besta política, primeiramente é a Igreja Católica. Mas antes da Igreja Católica, a besta ela era política, era o Império Romano. E esta besta agora deu lugar a uma besta religiosa, por meio do Papa de Roma, a Igreja Católica. Então, a besta religiosa é a Igreja Católica. A imagem da besta são todas as igrejas que surgiram do catolicismo. E qual igreja não surgiu do catolicismo? Todas elas. Todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas branamistas, todas as igrejas reveladas e restauradas são a imagem da besta. Quero dar um exemplo. Veja que, olhe para uma igreja católica e olhe para uma igreja protestante. Você vai ver que até a construção é uma imitação. E você vê, senhor Raul, que uma filha, ela tem o DNA da sua mãe. A filha tem o DNA da sua mãe. Em algum momento você vai ver traços de uma filha, traços da sua mãe. Não é só o DNA, o sangue, mas às vezes o nariz, o olho, a sobrancelha, o cabelo, o modo de falar, o modo de andar.
haverá algum traço, alguns vestígios da sua mãe. Então, quando você olha para uma igreja protestante, veja que as igrejas católicas têm uma grande cabeça. Eu digo ali a fachada da igreja. São castelos, né? Com grandes pontas e aquela coisa toda. Olhe para as igrejas protestantes. É uma imitação, é uma cópia. Olhe para as igrejas evangélicas. Tem o corpo da igreja, que pode ser até de telha brasilite, mas o que importa é a frente. Eles colocam uma imponente frente, uma grande frente com algumas pontas. As igrejas evangélicas não têm ponta, como as igrejas católicas? É uma imitação. Então a besta religiosa, estou falando da besta religiosa, porque também tem a besta política, que antes era o Império Romano, mas que agora é os Estados Unidos da América. A besta política é os Estados Unidos da América. E quando a Bíblia diz, seu Raul, que esta besta irá proibir de comprar e vender, e ninguém pode comprar ou vender a não ser aqueles que têm a marca, o sinal, o espírito da besta. O que é isso? É os Estados Unidos. É o que a Roma antiga fazia, o Império Romano. Era Roma quem colocava embargos e sanções sobre as nações que não estavam de acordo com ela, não estavam no mesmo espírito com ela. Mais tarde, quem colocava embargos e sanções era a besta religiosa da Igreja Católica. O Papa de Roma poderia colocar embargos e sanções sobre a Inglaterra, colocar embargos e sanções sobre tal país. Eles não poderiam comprar e nem vender de outros países, não é verdade? É verdade. Mas hoje, quem coloca embargos e sanções? Quem é que proíbe a Venezuela de comprar e vender? É os Estados Unidos. Quem proíbe Cuba de comprar e vender? É os Estados Unidos. Quem proíbe Coreia do Norte de comprar e vender? É os Estados Unidos. Quem proíbe o Irã de comprar e vender? Quem hoje coloca embargos e sanções? Os Estados Unidos, porque ele é o cabeça da ONU. Então, a besta política é os Estados Unidos, mas nós estamos falando da besta religiosa. Então, a besta religiosa é a Igreja Católica. A imagem da besta, todas as igrejas que surgiram ou partiram da Igreja Católica, que são todas. E a marca da besta é os espíritos que operam nas igrejas. As pessoas pensam que a marca da besta é uma tatuagem, é um S, é um 66 na mão. Não é isso. Assim como Deus colocou uma marca em Caim, será que Deus colocou uma tatuagem em Caim? Será que no tempo de Caim havia tatuador na terra para colocar um chip, uma tecnologia para colocar um chip lá em Caim? Para colocar uma tatuagem em Caim? Deus colocou o espírito em Caim, o espírito assassino. E toda vez que Caim cometia um pecado, Deus colocava sobre ele uma marca, um espírito. Quando Caim matou Abel, Deus colocou o espírito assassino nele. Aquele era a marca. Quando Caim se masturbava, né? Que hoje as pessoas se masturbam. O primeiro masturbador da terra foi Caim. Hoje há homossexualidade. O primeiro homossexual da terra foi Caim. Hoje as pessoas fazem tantas coisas, mas tudo isso Caim foi o primeiro a fazer. E sempre que Caim cometia um pecado, vinha um espírito sobre ele que era uma marca. Então aqui, a marca da besta são os espíritos que operam nas igrejas. Quem é membro da Igreja Católica ou frequenta a Igreja Católica, tem a marca da besta, que é a Igreja Católica. O espírito que opera na Igreja Católica. Aqueles que frequentam as igrejas batistas, presbiterianas, eles têm o espírito, a marca dessa igreja. Aqueles que frequentam as igrejas adventistas, então, a marca da besta são os espíritos que operam nas igrejas se passando por Espírito Santo. E, quando você vê nas escrituras a besta, né? A besta, a Igreja Católica, a marca da besta, a imagem da besta são as igrejas que partiram da Igreja Católica, e a marca da besta são os espíritos. E quando está escrito que esta marca seria colocada na sua mão direita ou na sua testa, na mão direita significa trabalhar para as igrejas. Todo homem que trabalha para as igrejas, que prega para as igrejas, contribui com as igrejas, assim por diante, ele foi marcado na sua mão. Mão direita é trabalhar para as igrejas. E na sua testa é aceitar as doutrinas que essa igreja ensina. Os católicos, eles aceitam na sua mente, né? Na sua testa, as doutrinas católicas. Os adventistas aceitam na sua testa a marca da besta, que são as doutrinas da Igreja Católica, né? Eu penso que eu estou sendo claro. A besta, a Igreja Católica. A imagem da besta, as igrejas protestantes, evangélicas e branamistas. O sinal, a marca da besta, os espíritos. E
A marca na mão é trabalhar para as igrejas, e a marca na testa é aceitar, pregar, ensinar as doutrinas que são ensinadas nessas igrejas. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de um profeta tão glorioso, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não